puder, feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento esta live. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, abre, Senhor, os olhos do seu povo, abre o coração do seu povo, Pai, em nome de Jesus. Abra a mente, a alma e o espírito, Pai, que essa palavra, Senhor, possa, Senhor, Senhor, encontrar corações sedentos, corações ansiosos a Te conhecer, Pai amado, Pai querido. Em nome de Jesus. Pai, esta live é para Te glorificar, para Te exaltar, para bendizer o Seu santo nome. Pai, Tu és honrado, Tu és santo, Tu és poderoso. Espírito Santo de Deus, eu te entrego o controle dessa live. Eu te entrego o controle da minha voz, dos meus lábios, do meu intelecto. Usa-me conforme lhe apraz. Usa-me conforme a Tua vontade. Que essa live seja para glorificar o nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos, Senhor, que estão nessa live. Abençoa todos aqueles que ainda assistirão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Bem-vinda, shalom, shalom, profetisa Zaine. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Se você pode, abre a sua Bíblia em Gênesis 12, nós vamos ler do 1 ao 5. Shalom, shalom, minha filha. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus em Gênesis 12 vai nos dizer o seguinte: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas. Então Abrão partiu como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Então, Deus, ele chama a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, rumo a uma terra que ele lhe mostraria. Então, Abrão, ele cumpriu um chamado, ele cumpriu um propósito do Senhor, mesmo não vendo aquilo que estava à sua frente. E o homem e a mulher, eles são uma só carne, e Sarai foi com ele. Então, Sarai, ela deixa também a sua terra, ela deixa a sua família e entra numa caminhada de fé junto com Abrão, seguindo a palavra de Deus. Então, aqui nós vemos que Sara, ela participa da aliança desde o início da aliança, o Senhor disse: Abrão, saia da sua terra, pegue a sua família e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aleluia! A aliança era com a família de Abraão. A família de Abraão era Sarai. Então, Sara, ela não é um figurante. Ela está junto ali com a promessa. Ela faz parte da aliança, ela faz parte da promessa. Só que Sarai, ela tem um peso sobre ela. Ela tem um peso que é descrito em Gênesis 11:30, que fala: Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Sarai, ela era estéril. E o que representava ser estéril ali naquele tempo na Bíblia? A mulher estéril, ela era vista, ela tinha uma profunda vergonha social. Ela era considerada inferior e como se estivesse debaixo da maldição de Deus.
Então, quando uma mulher não conseguia gerar um filho, ela se tornava vulnerável. Ela se tornava vulnerável por causa da dor, por causa da vergonha, por causa da sensação de inutilidade, por causa da pressão social. E ela também se sentia sem valor. E as pessoas que estavam à sua volta tinham ela como se ela tivesse sido amaldiçoada por Deus. Aleluia, aleluia. Então, Sarai, ela era vista como uma mulher amaldiçoada. Ela passava por dor, ela passava por constrangimento. Imagina numa sociedade patriarcal, onde uma mulher, a função vital da mulher era ter filhos. E Sarai, ela passa por isso. Ela passa por essa vergonha, ela passa por essa dor profunda. Mas ela ouve a promessa que Deus fez a Abraão. E Deus fala a Abraão que eles teriam uma descendência fecunda, uma descendência grandiosa. Em 16:1, a palavra de Deus fala: Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Então, aqui está descrito: Sarai não havia conseguido lhe dar filhos. E essa história da Bíblia, ela é muito conhecida, né? Todos a conhecem como Sarai, ela tenta dar uma ajuda a Deus, né? E ela tenta encurtar o caminho da promessa. Mas a promessa de Deus, ela tem o tempo certo para se cumprir. E quem sabe, quando ela tentou ajudar a Deus, o tempo dessa promessa não aumentou mais ainda. E muitas vezes nós nos sentimos estéreis. Não somente estéreis de filhos, mas estéreis de esperança. Nós sentimos estéreis em projetos, em sonhos, na nossa vida emocional. Você recebeu palavras, você tem esperança, mas você vê que nada brota, nada muda ao seu redor, nada cresce. Mas você precisa permanecer confiando naquilo que Deus te direcionou, na promessa que Deus te deu, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! E o fato de você não ver os frutos, você não ver a sua família transformada, você não ver a sua vida financeira sendo modificada, mesmo estando na presença, mesmo sendo fiel, mesmo fazendo jejuns, orações, isso não significa que Deus esqueceu de você. Aleluia! Porque Deus, ele plantou uma semente ao lhe entregar a promessa. E essa semente, ela está no seu coração. E o seu coração precisa ser um solo fértil, um solo que acredita, um solo que crê que Deus faz. E Sara, na sua humanidade, ela estava passando por tudo isso. Um tempo de dúvida, já faziam mais de 5 anos, 10 anos, e ela não via a promessa acontecer, ela não via Deus mudar a situação dela. Porque quando eles saíram de Arã, de Arã, Abrão tinha 75 anos. Mas Deus vai dar um filho a Abrão somente aos 100 anos. 25 anos de espera. 25 anos confiando na promessa. Mas Sarai, ela decide dar uma mãozinha para Deus. Ela decide interferir no propósito que Deus já tinha lançado na vida dela. Já tinha lançado na vida de Abraão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E Abrão, ele foi obediente. Ele foi obediente.
Aleluia. Então, em Gênesis 16, do 1 ao 4, a palavra de Deus nos diz: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vai, deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Então, Abrão estava com 85 anos e já haviam se passado 10 anos e Sarai, ela não vê a semente que Deus plantou no coração dela florescer. Ela está mais velha, ela está cansada de esperar. E então ela tem uma serva egípcia e naquela época era costume ter essa solução quando a mulher era estéril. Ou o marido tinha uma concubina ou a escrava. O homem tinha relações com a escrava e o filho da escrava pertencia à mulher do Senhor. Aleluia. E ela fala: Deus me impediu de dar à luz. Então, naquela cultura ali, o filho da serva contava como filho da senhora. E Abrão aceita. E aqui, quando nós percebemos que Sarai, ela entrega a sua serva, a sua escrava, para ter relações com o esposo que ela amava, ela sentiu uma dor tão profunda. A cultura, as pessoas exigiam tanto dela, ela tinha tanta ansiedade, tanta dor no seu coração, que ela se decidiu resolver através do seu braço humano. Através da sua atitude, ela não confiou na promessa. E quantas vezes nós, através da nossa tentativa humana, nós não tentamos ajudar a Deus. Muitas vezes nós oramos, pedimos direção, falamos: Pai, eu entrego em tuas mãos este problema, mas no momento seguinte, quando o desespero bate, quando a ansiedade bate, nós tomamos das mãos de Deus e tentamos resolver sozinhos. Aleluia. Mas quando nós decidimos resolver através do esforço humano, sempre há uma consequência. Sempre há um fato que nos traz mais infelicidade do que felicidade que nós buscávamos, do que a solução que nós buscávamos. E Sarai, ela passa por isso. Em Gênesis 5, 4, Gênesis 16, 4, a palavra diz: Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Então Sarai, ela tentou dar uma ajudinha, ela insistiu para o seu esposo deitar-se com a serva, e a serva, ao se ver grávida, começou a maltratar, começou a humilhar a sua senhora. Ela se sentiu num lugar de superioridade. Até a escrava começou a humilhar a sua senhora por estar com o ventre cheio, por ter um filho no seu ventre. Para vocês verem como a mulher estéril ela era repudiada, como ela era menosprezada pela sociedade. Até a escrava se sentiu no direito de humilhá-la. Então, Agar, ela joga a culpa em Abrão.
Agar despreza Sarai, e Sarai, ao se sentir humilhada, ela declara que a culpa é de Abrão. E ali, quando começa aquela discussão, o lar ele entra em conflito. Há discussões, há acusações por uma atitude que foi tomada inconsequentemente. O nosso plantio ele é opcional, mas a nossa colheita é obrigatória. E a palavra de Deus fala: tudo que o homem plantar, ele colherá. Então, Sarai, ela plantou através da sua ansiedade, mas ela colheu mais tristeza, mais humilhações. Quando nós tentamos ajudar a Deus com as nossas mãos humanas, através das nossas atitudes, nós causamos complicações emocionais muito maiores. Há conflito emocional, há conflito familiar, pesos que Deus não mandou que nós carregássemos. Quando nós decidimos dar uma mãozinha para Deus, nós nos vemos nessa situação. Então, antes, quando Deus te prometeu, quando você espera, ore, busque ao Senhor, não se desespere, não tente ajudar a Deus com as suas próprias mãos, senão você trará mais confusão, mais complicação para o seu caminho. Aguarde o tempo do Senhor. Aguardar não é fácil. Eu estaria mentindo se é fácil nós esperarmos por uma promessa. Eu sei o quão difícil é você olhar ao seu redor e ver que nada muda. Mas o Deus que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para transformar a realidade. Ele é fiel para transformar o seu lar, transformar a sua família, transformar o seu casamento. Aleluia! E nós temos que crer, porque talvez essa promessa está demorando, porque Deus está testando a sua fé. Ele está testando para saber se o que você quer é a promessa ou quer andar com o dono da promessa. Para ver se você... Shalom, shalom, pastora Márcia, seja bem-vinda. Para ver se você não está buscando apenas pelo seu benefício. E assim que você conseguir alcançar a promessa, você o abandonará. Aleluia. Então, as consequências são pesadas. Os planos que Deus tem para a nossa vida, shalom, shalom, seja bem-vinda. Sheila, aleluia. Os planos de Deus para a nossa vida, Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa da nossa gambiarra, não. Ele é o Criador dos céus, da terra e de tudo que nela há. Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Deus não precisa de uma mãozinha sua, Ele não precisa de um empurrãozinho seu. E em Gênesis 17, no versículo do 15 ao 19, a palavra de Deus nos diz: Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Sara significa mãe de nações. Eu a abençoarei, por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Aleluia! Abrão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou. Isso Abrão falando com Deus. Como eu aos 100 anos poderia ser pai, e como Sara aos 90 anos teria um filho? Então Abrão disse a Deus, que Ismael viva sob a sua bênção. Mas Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará de Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Aleluia! Então Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E declara, eu a abençoarei e lhe darei um filho através dela, sim, e ela se tornará mãe de nações.
Então, mesmo quando Sara errou, mesmo ela sendo desobediente, ela não tendo esperado, Deus reafirma a aliança dele com Abraão e com Sara. Deus não desistiu do propósito, Deus não desistiu da promessa que ele nos fez, que ele te fez. Então, mesmo Sara tendo errado, Deus não desistiu de cumprir a promessa que ele tinha falado a ela, por causa do erro dela através de Agar. E mesmo quando nós cometemos erros, mesmo quando nós desistimos ou paramos no meio do caminho, eles não cancelam o plano que Deus tem para a nossa vida. Deus, ele corrige o nosso caminho, mas ele não revoga o nosso chamado. E eu quero que você, mulher que está nessa live, pessoas que já receberam a palavra de Deus, mas não vê nada acontecendo à sua volta, se coloque no propósito, se coloque na direção do Senhor. Se Deus lhe deu uma direção que você iria para a África, tire o seu passaporte, comece a estudar outras línguas. Se Deus disse que você seria um grande profeta, comece a estudar o ministério profético. Se Deus disse que você seria um grande mestre, estude, leia muito. Porque Deus precisa do nosso posicionamento para que Ele possa realizar a promessa em nossa vida. Aleluia! E em Gênesis 18, 19, Gênesis 18, do 18 ao 19. Então, Deus ali, ele visita a tenda de Sara, mas Sara ri. Sara ri de incredulidade, porque ela pensa, como que eu, com essa idade, meu esposo, com 100 anos, podemos gerar um filho? Gênesis 18, 18 e 19. Afinal, Abrão certamente se tornará... Então o Senhor disse, devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Então, ali, 3 anjos, 3 visitantes, eles vão... Portanto, o Senhor disse a Abraão, ouvi um grande clamor vindo de Sodoma. Então, 3 visitantes passam ali na tenda de Abraão e declara, onde está a sua mulher, Sarai? Eles perguntam, Deus vê ela, os anjos perguntam especificamente por ela. Em Gênesis 18, 9, a palavra diz, onde está a sua mulher? Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abrão. Então, Abrão, ele estava ali na frente da tenda dele quando chegaram 3 visitantes. E Abrão, ele insistiu para que aqueles visitantes permanecessem e ficassem com ele, e comessem ali com ele, e descansassem à sombra da sua árvore. E eles pediram, né, que o honrasse com prazer da sua estadia. E eles concordaram. Então Abraão, ele fez o melhor da sua casa, ele pegou o melhor cabrito, ele ofereceu como oferta para aqueles visitantes. E ele preparou tudo ali para eles, para que eles se alimentassem. Amém? E eles, depois de se alimentarem, eles perguntam, aonde está Sara, sua mulher? Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse, voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem sua mulher Sara terá um filho.
Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara eram bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: Porque Sara riu? Porque disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Existe alguma coisa difícil demais para Deus? Voltarei por esta época, ano que vem, e Sara terá um filho. Sara, ela ficou com medo e falou ali que não riu. Mas a palavra de Deus declara: não há nada difícil demais para o Senhor. E Sara, ela ri porque ela olha para o seu corpo humano. A mulher, até uma certa época, ela tem a menstruação, ela entra na menopausa, ela deixa de ovular, o corpo humano para de produzir. Se antes não tinha vida no corpo, os hormônios morrem. Com quase 100 anos, o corpo físico de Sarai não estava pronto. Já tinha passado há muito tempo pelos olhos humanos de ter um filho, de dar à luz. E ela ri porque ela está cansada de esperar, ela não acredita mais, ela está marcada pelo tempo. E quantas de nós estamos cansadas de esperar? Nós estamos marcadas pelo tempo. Quantas de nós já perdeu a esperança, já está desacreditada? E em Gênesis 21, do 1 ao 7, a palavra de Deus nos diz: Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. Então, Deus cumpriu a promessa, não no tempo de Sara, não no tempo de Abraão. Foi num tempo onde não tinha mais como o corpo humano gerar. Foi um verdadeiro milagre. Só um milagre, só Deus poderia ter colocado, ter restaurado o vigor físico do corpo de Sara, para que ela desse à luz. E ele fez aquilo que prometeu a Sara. Então, o riso que antes era de incredulidade se tornou riso de alegria. Aleluia. Aleluia. Porque Sara ri e declara: Deus me abençoou. Ela ri de alegria. O nome de Isaque significa ele ri. Porque Sara riu, Deus mandou colocar o nome dele de Isaque, que significa ele ri. Então, o filho de Sara é memória viva, que ela riu de dúvida, ela riu de incredulidade, mas o riso dela agora era de alegria diante da presença de Deus, de alegria porque Deus cumpriu aquilo que havia prometido. Aleluia! Aleluia! Então, Deus não tem problema com a nossa sinceridade. Quando nós duvidamos, quando nós achamos impossível, Ele nos pergunta: você acha mesmo que eu posso? Há alguma coisa difícil demais para mim? E muitas vezes o tempo de Deus, ele é para nos ensinar, não é para nos punir, é para nos ensinar. Muitas vezes o tempo de Deus é para que a nossa fé amadureça, é para desmontar qualquer tentativa, qualquer chance de alguém dizer que foi o homem que te ajudou, que não foi o milagre de Deus. Aleluia!
Então Deus faz isso para que fique claro, para que quem saiba, para que quem veja saiba que foi Deus que te levantou, foi Deus que te levantou da cova, do monturo, foi Deus que te trouxe o riso, foi Deus que te trouxe a alegria e que cumpriu a promessa que havia lhe prometido. Aleluia. E muitas vezes eu mesmo já passei por muitas situações que eu declarei no meu coração, não tem como isso se transformar, não tem como. Mas Deus é especialista em dizer: olha o que eu fiz. Deus é o único que pode transformar a risada da dúvida em risada de alegria, a dor da dúvida, a dor da esterilidade, a dor da pressão social da família, em motivo de alegria, em motivo de regozijo, em motivo de esperança. Então, Sara, ela teve uma aliança direta, ela foi parceira, ajudadora com a aliança que Deus tinha com Abraão. Sara também foi a mulher que errou tentando ajudar a Deus quando colocou Agar ali e ela teve Ismael. E Ismael faz parte de um povo que até hoje luta contra os israelitas. Mas Sara também, ela foi sinal do impossível de Deus, da promessa realizada em sua vida. Aleluia, aleluia. Se você está cansada, se você está ali onde você se sente humilhada por Agar, olhe para frente, se veja com o filho da promessa nos braços, se veja com riso de alegria. Veja o seu Isaac nos seus braços. O seu Isaac pode ser um trabalho sonhado, pode ser um concurso, pode ser a conversão de alguém que você ama, pode ser alguém que você quer que esteja na presença de Deus. Aleluia. Mas se você já tentou resolver com as suas mãos, se você fez alianças erradas tentando acertar, se você tomou decisões precipitadas, Deus não acaba com a história aí. Ele corrige, ele restaura e ele cumpre o propósito na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E o que é mais incrível, de Sara e de Abraão vem Isaque, vem Jacó, vem Judá, vem Davi, até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. A fidelidade de Deus, a promessa de Sara, é parte do caminho até Cristo, o prometido maior, o Messias. Então, o Deus de Sara, é o mesmo Deus que hoje nos chama para crer, para permanecer fiel na promessa, para resistir ao tempo. Aleluia. Deus te chama para crer no novo de Deus, para esperar o tempo novo de Deus. E Ele te chama também para rir, mas não de incredulidade, mas rir de alegria ao receber a sua promessa. Aleluia. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. E se você se sente como se as suas promessas estivessem atrasadas, como se você se sente culpado, culpada, porque tomou decisões erradas que te desviaram da promessa, porque se você perdeu a esperança, porque o tempo passou demais, saiba que Deus é contigo, que você dará o riso do testemunho, você testemunhará por onde você passar que você recebeu a sua promessa, que Isaac está nos seus braços. Aleluia! Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Eu te apresento, Senhor, cada pessoa nesta live, Senhor, que
que está sem esperança, Senhor, que está sem o norte, Senhor, que recebeu a palavra da promessa, Senhor, mas sente que a promessa não chega, Senhor, que se desviou do centro da sua vontade, Pai, que tomou decisões erradas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita, Senhor, a cada uma dessas pessoas, Pai. Traz, Senhor, de volta a esperança, Pai. Traz o renovo da fé, Senhor. Ah, Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale fundo a estes corações agora, Pai, para que eles possam, Senhor, voltar à tua presença, Senhor. Voltar, Senhor, ao centro da tua vontade, Pai, em nome de Jesus, e ser reconectados, Pai. A promessa, Senhor, assim como aqueles anjos, Senhor, visitaram Abraão e a Sara, Senhor, depois, Senhor, de 25 anos, Senhor, para trazer, Senhor, a promessa cumprida, Senhor. Ah, toca nos corações dos meus irmãos, Senhor. Visita-os, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que eles saibam que a promessa está chegando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que seja cancelada, Senhor, toda paralisação, toda falta de fé, Senhor, toda opressão na mente, na alma, no corpo e no espírito dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala com cada um aqui individualmente. Traz a resposta que eles esperam, em nome de Jesus. Ah, Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor. Tu és, Pai, o autor dessa live, Pai. Tu és o meu condutor, Espírito Santo de Deus, a te honra, glória, louvor e exaltação. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Shalom, shalom. Até amanhã, na próxima live, em nome de Jesus.